Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um filme teórico de póquer. Vamos aqui continuar com a parte 2 da matemática geral do póquer, onde desta vez vamos falar sobre as combinações de mãos. Para percebermos as combinações de mãos, vamos começar por entender o conceito de range, que depois vamos partir em partes. O range é o total de mãos que temos em determinada situação. Por exemplo, eu desenhei aqui um range à direita, que seria um range aproximado que eu jogaria no botão com 50 blinds num jogo com anos. Este range pode ser composto por um número muito vasto de combinações de mãos. Em No Limit Hold'em existem 1326 combinações de mãos possíveis, sendo que 936 são offsuit e 312 são suit. As restantes serão os pares. E agora vocês perguntam porquê é que isto é importante, que é aquilo que vamos aprender neste filme. Isto é importante porque nos permite ter um melhor raciocínio in-game. Permite-nos saber e fazer matematicamente uma aproximação do tipo de mãos, da frequência de mãos que o nosso adversário tem em determinada situação. Permite-nos também avaliar, depois de jogada, se tomamos ou não a decisão correta, consoante o quê? Consoante, por exemplo, os bluffs que o adversário pode ter em números de comos e as mãos de valor que o adversário pode ter em números de comos. Quantas vezes tinha eu que ganhar, por exemplo, o bluff catchando um river? Aprendemos no filme passado a fazer essas contas com a fórmula do EV e agora com as combinações de mãos conseguimos realmente saber quantas vezes ganhamos. Claro que em média. Permite-nos também desenvolver estratégias. Se eu souber que o meu adversário tem um determinado range numa determinada situação e que ele tende a foldar, por exemplo, um tipo de mão, imaginemos que ele folda sempre terceiro par ou todos os pares de mão abaixo da segunda carta do flop. Então eu consigo ver aproximadamente qual é a frequência de fold do meu adversário. Será que ele é ou não adaptável ao size que eu utilizo? Tudo isso permite-me desenvolver novas estratégias ou pensar em estratégias novas utilizando as combinações de mãos e a fórmula do EV que vimos no filme passado. Ou seja, as duas coisas completam-se uma à outra. Para isso, vamos precisar também de... Já dividimos as possíveis mãos do jogo, que são 1326 combinações. Vamos agora dividir as mãos em si. Ou seja, os grupos de mãos serão as mãos offsuit, que representam 12 combos cada uma. Podem ver aqui que, ou por exemplo, vamos imaginar que isto seria As e Rei Off, o As de copas combinado com o Rei de Ouros, o As de copas combinado com o Rei de Espadas e o As de copas combinado com o Rei de Paus. São 3 combos. Não pode ser o As de copas com o Rei de copas, que seria uma mão suit. Portanto, todas estas combinações formam o total de combos possíveis numa mão offsuit, que são 12. Mas temos também os pares, que se combinam da mesma forma, e as mãos suited, que obviamente são só 4 combos possíveis. Tudo isto é pré-flop, ou seja, são as combinações possíveis pré-flop. Quando nós avançamos para o flop, vamos ter que, muitas vezes, remover cartas. Porque, por exemplo, se o nosso adversário, ou se nós teríamos, por exemplo, 7-7, os combos de trio, em vez de serem 6, como são o par pré-flop, passam a ser apenas 3, porque está uma carta na board. Por exemplo, eu aqui assumi que o 7 de espadas estaria na board, logo eu só poderia ter, ou o meu adversário só poderia ter as restantes combinações possíveis de um par. Portanto, os combos de pares, quando os combos de pares transformam-se em trios, apenas num fator de 1 para 2, ou seja, temos 6 combos pré-flop, quando chegamos ao flop, os diminuem para metade, caso seja um trio. As mãos offsuit, quando têm uma das cartas no flop, passam a ser 9 combos ao invés de 12. E as mãos suited, obviamente, passam de ser 4 para ser 3, também é uma coisa bastante lógica, isto é uma matemática bastante simples, mas que convém dar alguma olhadela, tentar fazer alguns exercícios para que fiquemos a conhecer isto melhor. E como é que se pode utilizar in-game? Eu
deixo aqui uma mão que joguei há pouco tempo, em que o botão abriu, eu teria bet era small blind, a minha estratégia, como também vocês já viram noutros filmes de live play, de jogar sempre tribet da small contra o botão. O botão fez call, se bet é 1/3 sem tribet pot, nesta board relativamente conectada, mas sem nenhum flush draw. O meu adversário fez call. Turn é uma carta que até é boa para o range dele, não é super boa, mas acho que dá alguns trios que eu não vou ter, não muitos. Se tribet a meio pot, tribet pot turn, acho que é ok. O adversário fez call. Durante todo este processo eu estou a pensar que tipos de mãos pode o meu adversário ter, com o que é que ele me está a pagar, e estou a pensar em combinações. Flop ele não foldaria muito, foldaria perto de 30%, acho eu, contra c-bet, se calhar nem tanto. Depois turn já vai ser mais select, já há muitas mãos que flotaram que vão foldar, por exemplo, rivalete de espadas flotou o flop já vai foldar, mas rivalete de paus vai fazer call. Ou seja, eu agora vou pensando em termos de combinações, quantas mãos tem o meu adversário, quantos combos de possíveis bluff neste river dama, que é bastante bom para o range dele, não é? Porque agora o meu Aj e o meu Rei perderam bastante valor, equilibra bastante os ranges, a meu ver. Eu decidi jogar em cheque. Quantos bluffs pode o meu adversário ter? Posso pensar aqui que o meu adversário pode ter 4 combos 10-8 suited, 4 combos de valete 10 suited, rivalete de paus, por exemplo, pode ter As 10 de paus, pode ter As 8 de paus, pode ter muitas outras coisas. E vou pensando assim, e penso, será que esta carta é uma carta onde o meu adversário bluffa muito ou não bluffa? Não é? Quando sai esta carta, o que é que ele acha do meu range? Acho que eu vou fazer muito check fold ou muito check call? Qual é a frequência dos possíveis bluffs? Qual é a frequência dos possíveis bluffs que ele tem que ele vai bluffar? Ou seja, se ele tivesse, por exemplo, 16 combos possíveis de bluff, quantas vezes, que porcentagem de vezes vai ele bluffar esses combos? Se eu achar que ele vai bluffar sempre que tem valete alto, ele vai, por exemplo, bluffar 8 combos, não é? 10, 8 e valete 10. Numa frequência 100%. Se eu achar que ele contém às 8 paus, às vezes checa, outras vezes beta, por exemplo, vou pôr às 8 e às 10. Vou pôr que, por exemplo, 50% das vezes ele chova, das outras vezes checa porque tem às alto. Então, dos dois combos, vou só pôr um nos possíveis bluffs. E ao fazer este tipo de exercício, eu vou conseguir chegar à conclusão de quantos bluffs tem o meu adversário, quantas mãos de valor, porque as mãos de valor são estáticas, não é? Que acho que o meu adversário sempre tiver um 7 de chuva, quando tiver, melhor com 7, faz 7. Quando tiver, só por exemplo, se ele tivesse valetes, não chovava. Então eu vou conseguir contar a frequência de bluff e valor no adversário, e aí, utilizando a fórmula do EV, vou ver se posso ou não fazer este call. Por exemplo, aqui, que eu faria era 60 blinds mais 80, não é? Que dá 140, mais 60 que é o meu call, como puderam aprender no filme anterior, então seria 60 a dividir por 200, e isso daria umas pot odds de 30%. Eu sei isto de cor, vocês podem fazer com uma calculadora, in-game, de qualquer outra forma, mas eu teria que ganhar 30% das vezes, então o meu adversário teria que estar a bluffar apenas 30% das vezes. Qual seria a vossa opção aqui nesta mão, usando as combinações de mãos e a fórmula do EV do filme anterior? Deixem aí nos comentários, espero que tenham gostado deste filme também, algo bastante simples, mas muito, muito importante, que é utilizado em todas as mãos e que muita gente não sabe ainda utilizar bem. Obrigado a todos, subscrevam o canal como sempre e vejo-vos no próximo filme.